O Tribunal da Relação de Luanda registrou uma redução na pendência processual. Até o presente momento deram entradas naquele tribunal um total de 1.207 recursos penais. Deste número, 810 processos foram julgados e 397 processos estão pendentes. Para ajudar-nos a compreender a importância destes dados, está connosco o colendo juiz desembargador do Tribunal da Relação de Luanda, Dr. José Cosme, que vai falar sobre a importância dos recursos penais nos Tribunais da Relação, foco no Tribunal da Relação de Luanda, que é, portanto, o nosso tema de hoje. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, caros telespectadores. Boa noite, nação angolana. Boa noite. Começa mesmo já, se calhar, por ajudar-nos aqui a perceber, em termos práticos ou simples, o que é que este recurso penal significa? Bem, eu antes de falar sobre os recursos penais, gostaria de fazer uma pequena história. À vontade. À volta desse tema. Sim, sim. Reza a história da humanidade que as primeiras duas pessoas que foram condenadas no mundo, segundo a Bíblia, foram Adão e Eva. Certo. Portanto, eles se conformaram com esta decisão tomada. Uma delas, e a mais importante, foi a expulsão do reino, nesse caso, do Jardim do Éden. Certo. E perderam uma grande oportunidade de interpor um recurso sobre essa decisão final, que recaiu sobre eles. Portanto, seria histórico que tivéssemos também um registro dessa natureza. Portanto, sabemos que o recurso visa exatamente pedir ao órgão competente ou ao Tribunal Superior uma reapreciação da decisão tomada. Okay. E aqui, supondo, enquadrando na história, se porventura o recurso existisse e se fosse atendido, portanto, talvez não teríamos os problemas que hoje o mundo vive. Daqui reside a importância dos recursos. Certo. E esta história acaba, assim, de forma prática também por nos ajudar a perceber melhor qual é a sua real importância e significado. Exatamente. Portanto, juridicamente falando, o recurso é um instrumento processual que está à disposição das partes para pedirem a revisão ou a reapreciação de uma decisão judicial. Portanto, é um direito voluntário que as partes têm de poder atacar judicialmente uma decisão. Que tipo de decisões podem permitir, por exemplo, um recurso? De acordo com a lei diz que admitem recurso todas as decisões que a lei permite. Portanto, quem diz isso é o artigo 460 do Código de Processo Penal. Certo. E quais são algumas destas leis que podemos aqui considerar? Diga. Quais são algumas destas leis que podemos aqui considerar? O artigo 460 do Código de Processo Penal, não é? É que diz que admitem recurso todas as decisões que a lei autorizar. E, portanto, tem o artigo 461, também do Código de Processo Penal, que diz que não admitem recurso decisões de mero expediente, decisões que ordenam atos discricionários do juiz, decisões de polícia de audiência e aquelas decisões também que marcam data, o dia para audiência e instrução contraditória ou mesmo para julgamento. Esse tipo de decisões não admitem recurso. Certo. É também importante percebermos aqui isso e muito obrigado já agora. E de onde é que vêm os recursos penais que dão entrada ao Tribunal da Relação? Os recursos penais vêm de todos os tribunais de comarca que estão sob jurisdição do Tribunal da Relação de Luanda. Sabemos que o Tribunal da Relação de Luanda não tem só jurisdição na província de Luanda. O Tribunal da Relação de Luanda compreende as províncias de Luanda, Cabinda e Ubengo. Mas como atualmente não existe ou não estão ainda em funções os tribunais da relação do IS e de Saurimo, portanto, as outras províncias que fazem parte desta região judicial, no caso mais 9, para além da província de Luanda, mais 9 províncias, estamos a falar do Kwanza Norte, o IS, o Zaire, Malange, para a região
para o Tribunal da Relação do IS. Para o Tribunal da Relação de Saurim, portanto, as Lundas, no caso, Lunda Norte, Lunda Sul e Mochico. Estas províncias todas, os seus recursos são canalizados e são decididos pelo Tribunal da Relação de Luanda. Juiz José, vamos aqui falar também sobre prazos. Qual é o prazo para a interposição de um recurso? Ora bem, o prazo para a interposição do recurso são 20 dias. Portanto, a parte que tomou conhecimento de uma certa decisão e com a qual não concorda, portanto, tem 20 dias para apresentar o seu recurso e indicando as questões que entende que não foram muito bem julgadas e por isso pede ao Tribunal Superior, no caso o Tribunal da Relação, para que reaprecie e decida de modo equilibrado. Certo. E esses 20 dias têm sido respeitados ou cumpridos? Às vezes sim, às vezes não, porque acreditamos que os recorrentes muitas das vezes também não cumprem o prazo, apresentam os recursos fora do prazo e nós, no momento em que estamos diante do processo, tomamos então a solução que a lei nos obriga a tomar. Certo. Mensalmente, quantos processos é que dão entrada ao Tribunal da Relação de Luanda, de forma particular aqui? Eu julgo que não mais de 60 ou 70. Penso que é por aí. Mensalmente, processos de natureza criminal. Certo. Pois. Portanto, o número é mais ou menos este, 60, 70, não mais do que isso. Certo. E, em média, quanto tempo é que leva o Tribunal da Relação de Luanda para decidir sobre um recurso penal? Bom, não vamos aqui assumir um tempo certo, porque, na verdade, tempo para tomar uma decisão em recurso depende muito da complexidade do processo. Ok. E quais são alguns fatores que podem tornar o processo complexo? Bom, podem tornar o processo complexo quando tivermos em presença de um caso em que figuram muitos arguidos, acima de 5, 6, 7, 10 e às vezes em situações difíceis de localizar. Certo. Portanto, torna complexo. Muitas das vezes também a própria matéria. Nós temos estado a acompanhar alguns casos de crimes de natureza econômica. Portanto, é daqueles também que, ao nosso ver, leva algum tempo para fazer uma investigação profunda. E com isto pode influenciar na demora. Mas podemos falar de uma média? Em termos de tempo? Sim, sim. Não sei, a complexidade é que determina. Porque Sim. o processo menos complexo certamente vai ser mais rápido de resolver. Certo. O mais complexo, mais lento. Mas, de qualquer modo, eu conheço muito bem os colegas que tenho, são altamente dedicados, preocupados com a celeridade processual e julgo que, existindo, e das vezes que existiu processos com alguma complexidade, deram tratamento num tempo razoável. Certo. Há aqui também um assunto que interessa vermos aqui um pouco mais esclarecido. Quando é que estamos diante da falta de fundamentação do recurso e qual é a consequência que isto pode acarretar? Bom, há falta de fundamentação do recurso quando o recorrente, a pessoa que não concorda com a decisão do tribunal, não apresenta razões ou motivos claros, não é? E o tribunal de recurso não tem a tarefa de tentar buscar, entender, adivinhar, se quisermos, qual é a intenção do recorrente. Porque o recorrente tem que dizer onde é que o tribunal errou. Exato. Tem que dizer se o tribunal errou ao analisar determinados factos, quais são esses factos, em que medida errou. Se for no momento em que aplicou erradamente a lei, então tem que dizer qual é a lei, qual é a norma, enfim, tem que ser concreto para simplificar o trabalho do Tribunal de Recurso. Portanto, o Tribunal de Recurso, ele dá aquilo que é pedido. Esta falta de fundamentação pode levar a uma delegação imediata? É a rejeição. Certo. A rejeição do recurso. O recurso não é admitido quando há falta de fundamentação. Ok, aí está a terminologia. E em matéria de recurso penal também é comum falar-se em convite de aperfeiçoamento do relator. O que é isto e para que serve exatamente? Bom, o convite do relator para aperfeiçoamento é o ato pelo qual o juiz relator pede ao recorrente
para explicar de modo claro, sem que haja dúvidas, o que é que ele quer e indicar exatamente as falhas que entende que existem na decisão que está, na visão dele, em crise. Logo, para que não seja inicialmente ou liminarmente rejeitado, há essa possibilidade que o relator dá ao recorrente para então poder completar ou esclarecer aquelas dúvidas que, no entender do Tribunal da Relação, não estão bem clarificadas. Certo. No Tribunal da Relação de Luanda, quem é o relator? Bem, o relator é o magistrado judicial, é a pessoa que desempenha a função de magistrado judicial com a categoria de juiz desembargador. Portanto, é ainda aquela pessoa a quem o ato de distribuição de processos ditou para que, num determinado processo, ele possa então praticar todos os atos. E um deles é mesmo o convite ao aperfeiçoamento, para o aperfeiçoamento, o despacho preliminar e o projeto de acordo, que é levado à conferência para um colégio de 3 juízes da mesma categoria, no caso 3 juízes desembargadores, porque a nível do Tribunal da Relação, tratando-se de um tribunal colegial, as decisões são tomadas por 3 juízes da mesma categoria. Certo. Há pouco tempo falávamos aqui da complexidade de se definir um prazo para as tomadas de decisões, mas acontece que os números que apresentamos no início desta conversa revelam também que há uma redução, pelo menos, na pendência dos recursos do Tribunal da Relação. O que é que está a ser exatamente feito para se garantir que esta pendência continue nesta tendência decrescente, ou seja, a reduzir? Bem, o Tribunal da Relação de Luanda entrou em funcionamento no dia 15 de dezembro de 2021. Tem 2 anos e qualquer coisa. Lá aqui, novamente, vamos tocar na questão da complexidade. Afirmativo. Pois, a complexidade, ou seja, quanto maior for a complexidade dos processos, maior também será a pendência, por um lado. Por outro lado, o Tribunal da Relação de Luanda, ou seja, os juízes que trabalham no Tribunal da Relação de Luanda estão a exercer uma tarefa nova. E é natural que, à medida que o tempo for passando, haja mais celeridade no tratamento dos processos, porque vamos ganhando cada vez mais habilidade, experiência e, com isto, acabamos sendo mais especialistas na matéria. E tudo isso vai proporcionar, então, a tal diminuição da pendência. É animador saber disso. Diga. É animador saber disso. Muito obrigado. Bem, muito obrigado pela sua presença aqui no Hora 10 da noite. Hoje conversamos, portanto, com o Dr. José Cosme, é juiz desembargador. Se existir, portanto, alguma coisa ainda para avançar aqui aos nossos telespectadores, e parece-me que sim, esteja à vontade. Obrigado. Queria dizer que essa questão das pendências é sentida, porque quer os magistrados judiciais, quer os magistrados do Ministério Público estão fortemente comprometidos com a morosidade processual. E o Tribunal da Relação de Luanda é uma marca nesse aspecto. Está todo mundo preocupado, vincado, para que não haja lentidão nos processos. Certo. Dr. José Cosme, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Hoje falamos sobre a importância dos recursos penais nos tribunais da relação, com foco no Tribunal da Relação de Luanda.